Paraná apresenta investimentos expressivos da iniciativa privada. Mais de 280 bilhões de reais foram investidos no estado nos últimos 5 anos. Santa Catarina prevê crescimento na arrecadação de mais de 9% em 2025. Projeção é promissora frente ao cenário econômico do país. Operação de barragens é tema de consulta pública em Santa Catarina. Defesa Civil Estadual quer unificar manual de operações. Seca no Amazonas. Situação crítica em afluentes do Rio Amazonas dificulta o transporte marítimo na região norte do país. Brasil vai repatriar cidadãos que quiserem deixar a região de conflito no Líbano. Irã ataca Israel com mísseis nesta terça-feira. Espaço aéreo é fechado e voos desviados. E você vai ver que tem estado brasileiro com medicamentos mais baratos a partir de hoje. Alteração no ICMS reduz valor para consumidor final. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Agora 8h01, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. E começamos falando de finanças. Em um almoço com empresários, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, apresentou os avanços econômicos e sociais do estado. De acordo com os dados apresentados, novos empreendimentos e ampliações de empresas já consolidadas no estado renderam ao Paraná 285 bilhões em investimentos privados atraídos desde 2019. Este foi o segundo encontro promovido pelo governador com representantes do setor produtivo para apresentar os principais avanços econômicos e sociais do estado nos últimos anos, em diferentes áreas. O alto volume de investimentos privados nos últimos 5 anos teve importante reflexo na economia estadual, incluindo o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, da atividade econômica e da geração de empregos. O PIB do Paraná passou de 390 bilhões em 2015 para 665 bilhões de reais em 2023, com crescimento de 5,8% somente no ano passado, o dobro da média nacional e acima de países como a China e a Dinamarca. Outro dado importante é o índice da atividade econômica apurado pelo Banco Central. A atividade econômica paranaense foi a que mais cresceu em 2023, com avanço de 7,8% no ano. No primeiro semestre deste ano, a alta chegou a 8,3% acima de estados maiores como São Paulo e Rio de Janeiro. 2 aeronaves foram acionadas para reforçar o combate a incêndios florestais em Ponta Grossa, no Paraná. O primeiro acionamento foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado por volta das 2 da tarde para conter as chamas numa área de mata às margens da BR-376, perto do autódromo da cidade. As pistas da rodovia precisaram ser interditadas nos 2 sentidos pela Polícia Rodoviária Federal por causa da espessa coluna de fumaça que se formou. As chamas consumiram uma área de cerca de 100 hectares de mata nativa. E o governo do Paraná assinou o primeiro projeto do programa Rota do Progresso, que prevê investimentos nos 80 municípios com os menores IDHs do estado. Com base nos dados do IBGE, o estado do Paraná planeja investir 2,5 bilhões de reais nos municípios com os menores índices impares de desenvolvimento municipal, sem interferências políticas. Em contrapartida, as prefeituras devem atrair empreendimentos para as localidades. Ele é um programa inteligente porque ele acaba olhando a evidência. Não é o recurso que nós vamos aplicar no município porque o vento manda aplicar lá, né? Porque há um interesse específico político. São 80 cidades que foram estudadas, acompanhados os indicadores, e o Estado tem convicção que esse investimento em geração de emprego muda a realidade. Lembrando, atrás dos investimentos que foram anunciados aqui, todas essas cidades vão ganhar um barracão industrial, vão ganhar programa de estufas para geração de renda, ampliação de investimentos em saneamento, há todo um pacote de investimentos que faz parte da Rota do Progresso. Nosso objetivo em 2, 3 anos poder mudar definitivamente a realidade dessas 80 cidades. O primeiro projeto assinado foi com a Pluma Agrovícola, nos municípios de São Jorge Patrocínio e Espigão Alto do Iguaçu. A empresa receberá o benefício de não pagar os tributos do ICMS nos próximos anos.
Em contrapartida, fará investimentos em regiões menos desenvolvidas do estado. Então, um investimento de 115 milhões em São Jorge do Patrocínio. Vamos fazer um incubatório, um dos maiores incubatórios do Brasil, para 16 milhões de ovos férteis por mês que vamos incubar. Vão nascer aí 12 a 13 milhões de pintinhos por mês. Então, é um incubatório moderno, mais tecnificado hoje que existe dentro da tecnologia da avicultura mundial. E em Espigão Alto do Iguaçu, nós temos daí fazer 2 núcleos de granja, de matrizes, para a produção de ovos férteis. E mais 50 milhões, então vamos investir lá em Espigão. O projeto já estão andando, já estão fazendo, já tem a terraplanagem pronta, começamos o investimento em cima desse belo projeto. Paralelamente, a Rota do Progresso também prevê investimentos em infraestrutura agropecuária, estradas rurais, barracões industriais e saneamento, visando atrair investimentos e melhorar a qualidade de vida dos paranaenses no interior. E o que nós queremos é cada vez mais melhorar a renda das famílias do Paraná. O Paraná hoje está em pleno emprego, nós estamos no menor índice de desocupação dos últimos 20 anos. O Paraná hoje tem mais ofertas de vagas de emprego do que gente para trabalhar, porque por isso se chama pleno emprego. Fruto desse trabalho do governo do estado na atração de investimento nas cidades do nosso estado e automaticamente melhorando a possibilidade do jovem, da mulher, do pai de família ter o seu emprego e poder buscar sua renda. Olha, a energia vai ficar mais cara e que entrou em vigor hoje a bandeira tarifária vermelha 2 nas contas de luz. Esse é o nível mais alto de cobrança adicional para os consumidores, resultando em uma taxa extra de R$ 7,87 a cada 100 kW consumidos. Anteriormente, a bandeira vermelha estava no patamar 1, com o custo extra de R$ 4,46. A saída, é claro, é economizar, né? E o estado de Santa Catarina prevê um crescimento nas receitas para o próximo ano. Os valores foram apresentados na Lei Orçamentária Anual, a LOA, enviada nesta segunda-feira à Assembleia Legislativa. As projeções indicam que a receita total do estado para 2025 deve girar em torno de R$ 52,6 bilhões de reais. A expectativa é de um crescimento de 9,5% nas receitas estaduais em 2025, na comparação com a Lei Orçamentária Anual de 2024. O planejamento orçamentário elaborado pela administração estadual foi pensado para garantir avanços nas políticas públicas em benefício de toda a população de Santa Catarina. A proposta é absolutamente realista e leva em conta uma série de indicadores econômicos, além de seguir os pilares da gestão do governador Jorginho Melo, que sempre nos pede muita responsabilidade, muito cuidado com o dinheiro público dos catarinenses. A proposta do Executivo Estadual é aplicar 6 bilhões em saúde e 11,4 bilhões de reais em educação, o que significa que serão investidos 14,28% de receita de impostos em saúde e 27,18% em educação. As duas projeções estão acima dos limites mínimos constitucionais, que são 12% e 25%, respectivamente. A lei orçamentária deve ser analisada pelos deputados estaduais antes de ir em votação no plenário da Assembleia Legislativa. A proposta orçamentária para 2025 prevê um investimento histórico, uma aplicação de 11,4 bilhões para a educação. Nunca se investiu tanto em ações educacionais aqui em Santa Catarina. Já na saúde, a projeção é de aplicar 6 bilhões ao longo do próximo ano, que significa um adicional de quase R$ 1 bilhão em relação ao obrigatório, que é chamado de mínimo constitucional. Haverá ainda um aporte super importante, inédito, de quase 300 milhões na área de defesa civil. O projeto ele já está na Assembleia Legislativa para análise dos deputados estaduais. O objetivo do governador Jorginho Melo é de que todo o governo manter o equilíbrio, naturalmente, das contas públicas e garantir a continuidade dos investimentos em programas que são estruturantes para o nosso estado, com atenção em saúde, educação, infraestrutura e também na segurança. E a Defesa Civil de Santa Catarina abriu consulta pública sobre a revisão do Manual de Operações das barragens no estado.
O objetivo da consulta é proporcionar a todos os interessados a oportunidade de conhecer o conteúdo do manual e oferecer sugestões. A Defesa Civil destaca que a participação será exclusivamente técnica, garantindo que as contribuições se baseiam em fundamentos científicos e metodológicos. A intenção é assegurar que o documento final reflita as melhores práticas sem adotar posturas ou medidas de caráter empírico. No ano de 2023, Santa Catarina foi assolada por desastres, principalmente do tipo inundação. Como existem 3 estruturas no Vale do Itajaí que servem para a contenção de inundação, sempre é um motivo de discussão no meio social, nos vários organismos de uma sociedade, a operação da barragem. Alguns dizendo que deveria fechar quando foi aberta e sempre gera muita dúvida e muita discussão. Logo após o evento, a Secretaria resolveu fazer toda uma reanálise do manual e antes que publiquemos esse documento técnico, nós abrimos para consulta pública de toda a população e de toda a sociedade para que possam não apenas tomar conhecimento, mas oferecer sugestões de melhoria para esse importante documento. Com isso, o que a gente espera é que a sociedade tome conhecimento daquilo que baliza a Secretaria na operação de uma barragem, que ela possa participar do processo de construção desse manual técnico e, sem dúvida nenhuma, a gente cumpre uma determinação do governador Jorginho Melo, dando transparência a tudo aquilo que a gente faz na gestão da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. A consulta pública será realizada por meio do site da Defesa Civil, dedicada às 3 barragens sob responsabilidade de operação do Estado de Santa Catarina. Nessa página, os participantes poderão acessar o manual e preencher um formulário com as considerações. Todas as contribuições enviadas serão analisadas pelos técnicos da Defesa Civil, que avaliarão as sugestões e, se necessário, farão as devidas alterações no documento. Segundo o secretário de Proteção e Defesa Civil, a consulta pública é uma oportunidade de ampliar o diálogo com a sociedade. O que a gente espera, muito mais do que apaziguar os ânimos, é dar transparência ao documento que norteia toda a operação de barragem executada pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. Olha, e a seca no norte do Brasil gera uma situação crítica em afluentes do Rio Amazonas. O grande desafio dos moradores é o transporte, já que as embarcações não conseguem navegar. Vários afluentes do Rio Amazonas, um dos mais extensos e caudalosos do mundo, estão em situação crítica de escassez de água, devido à seca histórica que atinge o Brasil. A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Águas. O órgão explicou que os rios Iriri e Xingu, que alimentam a importante hidrelétrica de Belo Monte, estão abaixo dos níveis mínimos para esta época do ano. A declaração de situação crítica fica em vigor até 30 de novembro e vai permitir à agência alterar a regulamentação do uso da água nas zonas vizinhas destes rios. Cerca de 900 quilômetros a oeste, no estado do Amazonas, o nível do rio Solimões caiu para apenas 3 metros, no município de Manacapuru, um recorde histórico segundo a Defesa Civil. O fornecimento de alimentos e água potável obriga os moradores a fazerem deslocamentos sob o sol quente, que normalmente eram feitos de barco. Está seco, pior do que ano passado, e esse ano ainda vai secar mais. Bem, a maior dificuldade é o transporte, né? Fica longe para trazer o produto, trazer o alimento e a água aqui para a gente beber também. As pessoas idosas não conseguem acessar aí o rio, né? A floresta amazônica, um ecossistema crucial para a regulação climática, tem sido um dos biomas mais atingidos pela seca no Brasil. A ausência de chuvas favoreceu a propagação de incêndios florestais na Amazônia, que vive a pior onda de queimadas das últimas 2 décadas, segundo o Observatório Europeu Copérnicos. Vários estudos, nós publicamos um estudo agora, alguns meses atrás, na revista Nature, que mostra que se continuar aquecimento global e também a gente não parar totalmente o desmatamento, a degradação e os incêndios, até 2050 a gente terá passado do ponto de não retorno. Especialistas afirmam que esses eventos extremos estão cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas.
E a seguir nós vamos atualizar as informações sobre o conflito no Oriente Médio. Irã ataca o território israelense com mísseis nesta terça-feira. E você vai saber qual é o estado brasileiro que adotou uma medida importante para reduzir o preço dos medicamentos. E depois do intervalo a gente volta já. Aniversário da Hora Comprão. Toda hora tem premião e muita promoção. São 500 mil em prêmios. Compre e concorra. Cebola cabeça, R$ 1,79 o quilo. Batata lavada, só R$ 3,49 o quilo no Clube K. Maminha ATC inteiro a vácuo, R$ 27,90 o quilo no Clube. Arroz branco Kika, 5 quilos, R$ 20,99. Açúcar refinado Caravela, 5 quilos, apenas R$ 17,99. E lava-roupas brilhante, 2,4 kg, R$ 18,99. Melhor preço é no Comprão. Você já parou para pensar como o saneamento é importante para a nossa vida? Ele está presente em tudo. Por isso a Casan está investindo R$ 1 bilhão em obras como novas adutoras, ampliação de redes de esgoto, estações de tratamento de água e esgoto e novos reservatórios, ainda mais seguros e modernos para beneficiar quem vive em Santa Catarina. Casan, água e saúde para todos. O Irã atacou Israel com mísseis na noite desta terça-feira no horário local. O espaço aéreo israelense foi fechado e os voos desviados enquanto as sirenes de alerta soavam em todo o país. A agência oficial de notícias iraniana IRNA indicou que Teherã lançou um ataque com mísseis contra Tel Aviv, sem dar mais detalhes. A Guarda Revolucionária Iraniana ameaçou realizar ataques devastadores se Israel responder os mísseis lançados pela República Islâmica. Segundo o exército de elite do Irã, os disparos desta terça-feira são a resposta à morte do chefe do Hezbollah na semana passada e do líder do Hamas. Dezenas de explosões foram registradas sobre Jerusalém, enquanto sirenes de alarme soavam. Autoridades aeroportuárias israelenses confirmaram o fechamento do espaço aéreo do país e voos desviados depois da investida de Teherã. Os mísseis iranianos também levaram a Jordânia a anunciar o fechamento temporário do espaço aéreo, o que levou à suspensão de decolagens e aterrissagens. E um avião da Força Aérea Brasileira vai buscar brasileiros que estão no Líbano nos próximos dias, conforme foi anunciado pelo Ministério das Relações Exteriores. O país que abriga a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio vem sendo bombardeado por Israel, que concentra esforços na frente contra o grupo terrorista Hezbollah. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou nesta segunda-feira que vai realizar um voo de repatriação de cidadãos no Líbano. Uma nota publicada no site da pasta afirma que o presidente Lula determinou a operação, coordenada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Defesa. Ainda não há uma data para o voo, que deve ser anunciada nos próximos dias, após análise das condições de segurança para que aconteça. O texto acrescenta que o planejamento inicial da Força Aérea Brasileira prevê a decolagem do aeroporto de Beirute, que se encontra aberto. O Itamaraty indicou ainda que a embaixada no Líbano está tomando as providências necessárias para viabilizar a operação, em contato permanente com a comunidade brasileira e em estreita coordenação com as autoridades locais. 2 adolescentes brasileiros morreram na última semana no Líbano, após bombardeios israelenses. O país abriga a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, estimada em cerca de 21 mil pessoas. O furacão Helene se tornou um tema importante na campanha eleitoral nesta segunda-feira, obrigando os democratas a repudiarem as acusações sobre a gestão da catástrofe. Oficialmente, já foram confirmados cerca de 110 mortos no sudeste do país, mas a Casa Branca sinalizou que o número pode chegar a 600 vítimas. O alerta foi feito nesta segunda-feira pela chefe do Departamento de Segurança Interna do país. Os dados atuais que temos são de que parece que pode haver até 600 vidas perdidas. Mas não temos nenhuma confirmação disso. Sabemos que há 600 desaparecidos ou não contabilizados.
Oficialmente, já foram confirmadas cerca de 110 mortes no sudeste do país, varrido por fortes ventos e inundações. Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Flórida, Tennessee e Virgínia reportaram vítimas. Honestamente, não sabemos a extensão total dos danos. Provavelmente levará mais alguns dias à medida que as comunidades começarem a ser abertas pela remoção de detritos nas estradas e possamos entrar e realmente entender o que aconteceu ali. Os danos causados pela catástrofe viraram tema na campanha eleitoral. O candidato republicano Donald Trump chegou nesta segunda-feira a Valdosta, na Geórgia, local mais castigado pela destruição causada pelas inundações. Sem apresentar provas, o ex-presidente afirmou que estava sendo negada ajuda a seus apoiadores do Partido Republicano. A Casa Branca refutou as críticas de Trump de que o presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris não responderam ao desastre com rapidez suficiente. A candidata democrata nas eleições presidenciais de 5 de novembro, que estava em viagem de campanha na Califórnia durante o fim de semana, cancelou compromissos para se informar sobre a resposta federal e também visitará as áreas afetadas após a primeira onda de operações de emergência. O governo da Bolívia decretou desastre nacional pelos incêndios florestais sem precedentes que afetaram sobretudo Santa Cruz, o departamento mais rico e populoso do país. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, assinou o decreto que declara a situação de desastre nacional no país devido aos incêndios florestais. A medida anunciada nesta segunda-feira permitirá canalizar a ajuda internacional e transferir recursos econômicos do governo central para os governos departamentais. O último relatório oficial do Poder Executivo, no início de setembro, alertou que no país foram destruídos 3,8 milhões de hectares de florestas e pastos. Mas o governo de Santa Cruz, uma das áreas mais atingidas, informou que apenas na região já haviam sido consumidos 7,2 milhões de hectares até a semana passada, um número que supera os 4,2 milhões reportados em 2019. Segundo as autoridades departamentais, seria o maior desastre ambiental sofrido nessa região, que abriga 27% da população nacional. E pelo menos 6 civis morreram e outros 5 ficaram feridos em um bombardeio na cidade ucraniana de Kherson, uma grande cidade do sul da Ucrânia que fica situada perto da linha de frente. Vários civis morreram ou ficaram feridos em um bombardeio russo que atingiu uma área próxima ao mercado de Kherson. O governador da região publicou no Telegram um vídeo da área atacada que mostra vários corpos no chão. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou o terror diário ao qual a Rússia submete os ucranianos. O Ministério Público detalhou que o exército russo bombardeou a cidade pela manhã, aparentemente com a ajuda de artilharia, atingindo uma região perto de um mercado e um ponto de ônibus. As autoridades locais pediram aos cidadãos que não saiam de casa durante o dia, salvo em caso de necessidade urgente. Kherson, que tinha 280 mil habitantes antes da guerra, é a única capital regional que foi ocupada pela Rússia no início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Em novembro do mesmo ano, a cidade foi liberada ao lado de uma parte da região homônima pelo exército ucraniano. A localidade, que fica na margem ocidental do rio Dnieper, é alvo frequente de ataques das tropas russas, posicionadas na margem oriental. Morreu aos 84 anos o ator e ex-jogador de futebol americano John Amos. O astro, conhecido por atuar no filme de Ed Murphy, Um Príncipe em Nova York, de 1988, e pelas séries Good Times e Raízes, morreu no dia 21 de agosto em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas o anúncio só foi feito nesta terça-feira, 1º de outubro, pelo filho do ator. De acordo com a família, ele faleceu de causas naturais. E no Paraná, os medicamentos deverão ficar mais baratos. Uma mudança na cobrança do ICMS deve resultar em preços mais baixos para o consumidor final. A partir de hoje, o Paraná passa a adotar o preço médio ponderado ao consumidor final como base de cálculo do ICMS. Até então, a base de cálculo do Imposto sobre Medicamentos no Estado era o preço máximo ao consumidor,
um valor sugerido pelos fabricantes que limitava as reduções de preço. Com a mudança, o consumidor paranaense deve ser beneficiado com preços mais flexíveis. Isso reduz drasticamente a base de cálculo do ICMS, 60%, 70%, 80%, 90%, e, portanto, cai a arrecadação do ICMS, mas favorece o consumidor. Nós temos uma expectativa, claro que vai se acomodando ao longo do tempo, que poderá haver uma redução entre 8% e 10% do preço do final ao consumidor dos medicamentos, a grande parte deles com reduções bastante expressivas. Os valores utilizados como base serão coletados de diferentes fontes, como a nota fiscal de consumidor eletrônica e a escrituração fiscal digital. Além disso, as entidades representativas do setor farmacêutico participam ativamente desse processo. Esse modelo já é adotado por estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Aquelas farmácias, ou aquelas distribuidoras, ou aquelas indústrias que já adaptaram os seus sistemas já passarão a praticar. Leva um tempinho para até que ajustem seus sistemas operacionais. É muito comum a gente chegar numa farmácia e eles te oferecerem qual é o plano de saúde, te dá 80%, 70%, 90% de desconto. É sinal que alguma coisa está descalibrada. Então, nós estamos trazendo para uma base mais real, mais sensata, reduzindo, repito, o nosso potencial da arrecadação no Paraná, mas o espírito maior é trazer um preço do medicamento para as bases mais normais da vida nossa, dos cidadãos comuns, baixando o custo de medicamentos. O governo do Paraná projeta uma perda de arrecadação de 100 milhões de reais, valor que deve ser revertido em benefício para o bolso dos consumidores. Isso é dinheiro que vai circular na economia, né, provocando aí outros efeitos. As famílias gastarão essa diferença em outras coisas, né? Alimentos, vestimentas, outras formas, até lazer, turismo, etc. Tá aí uma iniciativa bacana que mais estados adotem essa medida que alivia, né, o bolso do consumidor. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias você já sabe no nosso site e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia. Na sequência você tem episódio de Lost. A gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.